profético. O texto áureo da nossa revista diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e 27, e a verdade prática, ou seja, a verdade aplicada, Jesus voltará e estabelecerá o seu reino, e os seus escolhidos serão reunidos para sempre com ele, para sempre, reunidos para estarem com ele para sempre. E proposto para nós é o juízo sobre Jerusalém, com 3 subtópicos: a vinda do Filho do Homem e a parábolas e o juízo final. Bom, esse é o 5º e último grande sermão de Jesus. Ele vai dar algumas informações, falar aos seus discípulos, e vai profetizar também aos seus discípulos, nesse 5º e último sermão, que é um grande sermão de Jesus, proferido aos seus discípulos. Então, quando Jesus profere esse sermão, os seus discípulos vão fazer algumas perguntas para Jesus. Eles vão ter alguns pontos de interrogação naquilo que Jesus está dizendo. E primeiro é: quando sucederão estas coisas? Depois eles vão perguntar: qual sinal haverá da tua vinda? E terceiro, e da consumação dos séculos. O sermão profético, o sermão do Monte das Oliveiras, é o 5º e último, então, grande sermão do discurso de Jesus. Interessante que tem alguns assuntos que são exclusivos do livro de Mateus, estão aqui no capítulo 24 e 25. Nós não vemos esses outros assuntos em Lucas, nem em Marcos, nem em João, mas nós vemos a parábola dos talentos, parábola das 10 virgens, e depois lá quando ele diz: porque tive fome, tive sede. Isso é exclusivo daqui do Evangelho de Jesus em Mateus. O juízo sobre Jerusalém. Juízo sobre Jerusalém. Jesus ele vai falar aos seus discípulos, e os seus discípulos estão mostrando para ele obras lá no templo, mostrando o templo para Jesus. E aí, Mateus 24, verso 1, Jesus vai dizer: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ao retirarem do templo de Jerusalém para pernoitar em Betânia, Jesus diz aos discípulos que a edificação do templo será derrubada, destruída, não ficaria pedra sobre pedra. Isso é uma profecia que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E isso ele se cumpre muito rápido, isso logo após a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, ele vai ter um período de aproximadamente 40 anos, para que se cumpra isso quando Pilatos ele profana o templo e vai afixar nele a imagem de César Augusto no templo, ou seja, 40 anos depois da subida de Jesus para a glória. E então o general Tito ele sitia Jerusalém, e nesse sítio em Jerusalém ele vai impor uma grande fome aos judeus, e as máquinas de guerra vão romper os portões, os muros em Jerusalém. E o templo foi incendiado e derrubado. E o que há hoje são pedras lá. Quem já foi em Jerusalém, viu ali o Muro das Lamentações, aquilo é um pedaço do que sobrou, que ficavam no subsolo. Ficavam lá no subsolo, e é o pedaço que sobrou hoje. Então, quem vai em Jerusalém vê lá o Muro das Lamentações, é o que sobrou, que esse templo foi derribado mais ou menos 40 anos depois que Jesus foi assunto aos céus e foi glorificado. Bom, o princípio das dores. Esse primeiro tópico, irmão, juízo sobre Jerusalém, é um tópico interessante, que o princípio das dores, Mateus 24, capítulo 4 ao 14, ele vai alertar sobre princípio das dores. Veja que Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá
da tua vinda e da tua consumação do século. Jesus passa a profetizar sobre os eventos agora. Eventos tanto para ocorrerem pouco depois da sua morte e ressurreição, como na futura vinda de Jesus e na consumação dos séculos, resultando no sermão profético um legado para a igreja. É algo que ficou para nós, esse capítulo 24 e 25, eu até comentava com o pastor Rodolfo nesses dias, é algo que é um legado para a igreja, um compêndio teológico muito grande para nós, para a igreja do Senhor Jesus, que é o capítulo 24 e o 25. Jesus, então, ele vai profetizando as coisas futuras da vinda e na construção, na consumação dos séculos, que resultou nesse sermão, que é um sermão profético. Então, é um legado muito grande para a igreja. Acontecimentos profetizados por Jesus estão se repetindo no tempo. Veja que eles se repetiram, aliás, eles aconteceram algum tempo depois, mas eles vêm se repetindo no tempo. O comentarista, ele coloca aqui na nossa revista que a igreja foi bastante perseguida. Foram sinais que se confirmaram logo depois da subida de Jesus aos céus, da destruição de Jerusalém e do templo. A Judéia ficou deserta. Os judeus, antes da morte, clamavam pelo socorro do Messias. Por volta de 1 milhão de judeus morreram caçados por toda a Terra Santa, cumprindo-se Mateus 24, verso 34. Veja que o que Jesus profetizou aos seus discípulos nesse sermão, alguns anos depois, já se cumpriu, já se realizou aquilo que Jesus estava dizendo e profetizando. E quando ele diz lá em 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Estes acontecimentos profetizados por Jesus estão se repetindo no tempo. Acontecimentos que vêm se repetindo ao longo do tempo, irmãos. Tipos de falsos cristos também têm se levantado desde o primeiro século e ainda se levantam. Então, quando Jesus disse, olha, vai aparecer gente aí falando, gente aí dizendo, vai aparecer falso Cristo, vai aparecer pessoas querendo enganar vocês. E isso vem acontecendo, isso vem se repetindo. Isso é para os nossos dias ainda hoje, isso acontece, tipos de falso Cristo ainda se levantam hoje nos nossos dias. Então nós, como cristãos, servos de Deus, nós temos que estar sempre atentos à voz do Espírito Santo de Deus, atento à palavra do Senhor. Acho que foi o pastor André que postou essa semana, procura uma igreja, não uma igreja mais próxima da tua casa, mas uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a Bíblia, nem que seja longe da tua casa, mas que pregue a Bíblia, pregue a palavra de Deus. Bom, e a 3 é a grande tribulação. Eu quero me atentar um pouco mais no tópico 2, que tem algo muito interessante para os nossos dias, no tópico 2. 3 é a grande tribulação, que é Mateus 24 e 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A grande tribulação é o juízo sobre Jerusalém e acontecimentos que prefigura a volta de Jesus, bem como a grande tribulação. Mateus 24, verso 15 e 22, Jesus aborda o juízo sobre Jerusalém, que prefigura também acontecimentos que antecederão a volta de Jesus, bem como a grande tribulação. Estes sinais, como o ódio aos cristãos, a incredulidade e o arrefecimento do amor, o esfriamento do amor, serão cada vez mais marcantes, coisas que estão acontecendo também nos nossos dias. Portanto, estas profecias do Senhor também se estendem para a grande tribulação. E o comentarista coloca aqui, as 2 guerras mundiais do século passado mostram que os sofrimentos de outra hora podem ser cada vez piores.
As guerras do passado vão mostrar que o sofrimento pode ser pior, ou seja, pode acontecer coisa pior. Aliás, nós estamos vivenciando coisas ainda mais fortes, mais robustas. Qual de nós, da nossa geração, viveu uma pandemia? Creio que nenhum de nós, nenhum da nossa geração viveu uma pandemia igual nós estamos ainda atravessando por ela. E as duas guerras vêm também contribuir com isso, quando fala da grande tribulação. Sofrimento pode ser cada vez pior, diz aqui o comentarista. Perseverar na fé é a única via para a salvação de cada justo. Veja que o comentarista coloca que a perseverança na fé é a única via. Então não existe uma outra via, não existe um atalho, não existe um outro caminho, não. É a perseverança na fé, no Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós perseveramos, é quando nós não desistimos, quando nós não paramos no meio do caminho, quando nós não jogamos a toalha, quando nós continuamos, avançamos com o Senhor Jesus, perseverando na fé. Aleluia. E o comentarista diz que o fim virá só depois que o Evangelho for pregado em todas as nações. Aqui ainda na grande tribulação, fala que os sinais mostram. Tem um cântico que a gente canta há muito tempo, né? Tudo nos mostra, Cristo já volta, breve Jesus voltará, da harpa cristã. Os sinais nos mostram isso. E nós estamos vivendo dias onde incredulidade, esfriamento do amor, os sinais são cada vez mais marcantes. Cada vez mais estão, a tônica estão vindo forte. Cada vez mais nós estamos vendo isso. Que tudo está nos mostrando que Cristo, sim, em breve Jesus voltará. Bom, então no capítulo 24 ainda ele fala sobre a grande tribulação. Claro que esse é um assunto muito vasto, muito profundo, que não dá para falar em 30, 40 minutos, é algo que seria que ser umas 4 aulas, diz por Rodolfo, pelo menos no capítulo 24 e 25. Bom, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, que é Mateus 24, 23 ao 44, falsos profetas e falsos messias. Mateus 24 e 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos. Falsos profetas e falsos messias, se for possível, enganar até os eleitos. E aí, então, se a gente for parar para pensar, será que tem gente sendo enganada? Será que tem? Será que tem gente que ainda não entendeu muito bem, não compreendeu ainda o Evangelho de Jesus? Será que tem gente que ainda não conseguiu entender o que é servir a Cristo? O que é o serviço cristão? O que é a fé genuína em Jesus? Falsos profetas e falsos messias, o comentarista diz que a partir do versículo 23, a profecia de Jesus refere-se mais aos fatos que lançam luz sobre as 2 últimas perguntas que eles fizeram, que os discípulos fizeram para Jesus. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde há uma inversão de valores. Uma inversão de doutrina. Quando eu digo doutrina, não me refiro ao uso e costume, não. Eu me refiro à doutrina bíblica. Doutrina da palavra de Deus, doutrina da salvação, doutrina do pecado, e tanta coisa relacionada à Bíblia. Isso nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Pessoas que parece que estão negando a Cristo com suas atitudes. Às vezes a pessoa, ela aprendeu algo diferente, aprendeu algo que foi minando ela, foi minando a sua fé. Algo que foi trazendo à tona algumas coisas.
E isso vem do falso profeta, do falso ensino. E quando a gente liga a televisão hoje, claro que às vezes muitas pessoas parece que não estão deixando de ver televisão, deixando de assistir TV, não é? Por conta da internet. Mas esses dias eu estava em casa e aí eu estava lá passando o canal e de repente apareceu lá um canal e um cara falando assim, falando estranho, todo diferente. E ele diz assim: olha, para de sofrer. Vem para cá, porque você vai parar de sofrer. Vem para cá, porque os seus problemas vão ser solucionados. Vem para cá, porque tudo, agora você vai voar. Você vai ser grande. Isso vem a culminar com o texto que nós estamos aqui estudando nessa manhã, 24 e 25, desses falsos profetas, desse falso ensinamento. E aí eu pergunto, pode um cristão negar a Cristo? Será que um cristão ele pode negar a Cristo com as suas atitudes, desejos, inquietação, vontades? Um dia eu fui, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Isso já tem uns 10 anos, eu fui pegar um pregador aqui na cidade, estava no hotel. Pregador de renome, irmão. E aí eu parei o carro assim na porta do hotel e fui até a recepção. Disse, eu vim aqui buscar o pastor fulano de tal. Ah, sim, 1 minuto. Ele interfonou lá no quarto e ele veio descendo. E o carro estava assim, pastor Rodolfo, bem próximo à portaria. E eu disse, eu destravei o carro e falei, fica à vontade, pastor, entre no carro. Ele pegou e sentou no banco de trás do carro. Até aí, tudo bem. Sentou no banco de trás do carro. E eu disse para ele, pastor, fique à vontade. Se o senhor quiser sentar no banco da frente do carro, fique à vontade. Ele virou para mim e falou assim, o senhor já viu a autoridade andar no banco da frente? Aí, irmão, um pastor de renome. O senhor já viu a autoridade andar no banco da frente? Eu falei, não, tudo bem, irmão, vamos embora. Liguei o carro, estava já na hora do culto, né? Vamos embora. Eu comecei a pensar no caminho. O que algumas atitudes, algumas desejos, vontades. Então, às vezes, tem pessoas que não estão tendo aquela ligação, não está tendo aquela comunhão, não está tendo aquela, sabe, aquela coisa que o cristão tem, o servo que serve a Jesus. Porque nós somos chamados para ser servo, para servir ao Senhor. Eu costumo dizer que na igreja a gente não faz o que quer, faz o que precisa. Na igreja nós fazemos o que precisa ser feito. Não o que nós queremos fazer somente, não. Mas o que precisa ser feito. Há muita coisa a ser feita na igreja. Um dia, ainda dentro desse contexto, o irmão, um diácono muito abençoado, e aí ele foi consagrado a presbítero. Foi ao presbitério da igreja. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, agora eu sou obreiro de púlpito. Eu falei, Simão, ele não entendeu ainda. Ele não entendeu. Não, agora não. Quer arrumar cadeira, agora eu sou obreiro de púlpito. Veja que são coisas que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Né? Coisas que acontecem. E isso tudo está ligado aqui. Às vezes há algo que se aprendeu, algo que ou não se aprendeu ainda, ou ainda não está encurtido o evangelho de Jesus, que é servir, porque nós fomos chamados para servir ao Senhor, aleluia. E nós servimos com alegria. Então não tem esse negócio, para de sofrer. Não. Eu digo que o evangelho, ele não é triunfalista, mas Jesus é triunfante. O evangelho não é triunfalista, mas Jesus é triunfante, porque ele triunfou sobre a morte, aleluia, ele triunfou. Então nós somos triunfantes com Jesus.
Com Jesus nós triunfamos. Com Jesus nós vamos caminhando. Mas o evangelho de Jesus não é triunfalista. Não é agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não, a prova acabou. Não. Bom, falsos profetas e falsos messias. Ainda dentro desse subtópico, sinais nos céus. Sinais nos céus, que é Mateus 24 e 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Jesus agora responde a última das 3 perguntas feitas pelos discípulos. Que sinal haverá? Que sinal haverá da consumação do século? Vê-se que as catástrofes descritas são acontecimentos extraordinários. Veja que estes acontecimentos têm relação com o sistema cósmico, sinal no sol, na lua, nas estrelas. Não são acontecimentos naturais já vistos, que nós já vimos, que a humanidade já presenciou esses acontecimentos. Isso é algo do sistema cósmico que Jesus está falando que vai acontecer. Então ele responde aos seus discípulos essa terceira pergunta, falando sobre esses sinais. A do verso 29, eles relacionam-se com o sistema cósmico, trazendo sinais no sol, na lua, nas estrelas. Não são apenas acontecimentos naturais já vistos, mas ações que abalam mecanismos, que equilibram o universo. Diz aqui o comentarista, é o desfecho para o retorno do Filho do Homem, que ao fim descerá das alturas sobre as nuvens para toda a humanidade e toda a terra. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bom, os acontecimentos, sinais no céu. Sinais no céu é isso, então, acontecimentos que a humanidade vai ainda presenciar, acontecimentos cósmicos. Vigiai, e aqui é um tema, algo muito importante. Vigiai, Mateus 24 e 42. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. O comentarista ele vai falar aqui sobre catástrofes naturais conhecidas se repetindo. Terremoto, enchente, furacão, tsunami, pandemia mundial. E catástrofes também artificiais já realizadas. Que é uma catástrofe que o homem, teve a mão do homem, bomba de Hiroshima e Nagasaki, 11 de setembro, Torres Gêmeas. Isso é catástrofe que teve a participação humana para isso acontecer. Então, de um lado, catástrofes naturais já bem conhecidas, vêm se repetindo. Nós estamos vendo aí enchente, tanta coisa acontecendo, terremoto, tsunami aqui, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil, a gente está vendo acontecer, fenômenos aí da natureza, litoral de Santa Catarina, litoral de outros lugares. Então, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. E Jesus diz, vigiai, porque não sabei que dia vem o nosso Senhor. Veja que Jesus chama a atenção para a parábola da figueira. Vigiai, porque não sabei o dia que vem o Senhor. E quando ele chama atenção para a parábola da figueira, ele diz assim, aliás, o comentarista diz que cujos ramos que se renovam têm levado à interpretação de que o retorno de Israel à terra prometida, ou seja, consolidado lá em 1948, quando Jesus fala da figueira, ele está se referindo a esse acontecimento, em 1948, que foi o retorno dos judeus à sua terra prometida. Esse retorno dos judeus à terra prometida foi uma declaração de independência que definiu que o Estado de Israel ele permanecerá aberto à imigração judaica e para regresso dos dispersos. Ou
Os judeus que estavam espalhados por todo o mundo, então, começaram a regressar para a sua terra, para a sua pátria, que é Israel. Então, quando Jesus chama atenção para a parábola da figueira, ele está dizendo isso, que Israel, aliás, ele está dizendo que as coisas que iriam acontecer, e isso demorou muito para acontecer, né, sobre a figueira, que foi Israel, quase mais de 2000 anos depois. Então, seja um sinal da volta de Cristo. O milagre que acompanhou os dizeres dos judeus no exílio, o ano que vem em Jerusalém. Os judeus diziam lá no exílio, o ano que vem em Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém. O seu retorno à Terra Santa parece apontar para a volta de Cristo. Então, vigiai, porque não sabei em que hora vem o Senhor. Estejamos alertas, irmãos. Passará o céu e a terra, diz Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai acontecer. Ele disse, ele profetizou. E o que Jesus profetizou vai acontecer. É só uma questão de tempo. Mas vai acontecer. Estamos vivendo aqui na igreja esse mês é um mês profético, né? Profetizando para o ano que vem. Coisas, profetizando sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho, profetizando, e nós cremos que vai acontecer. E aqui Jesus, quando ele diz isso, ele está também profetizando que vai acontecer. Bom, parábola e o juízo final. Parábolas e o juízo final, que é Mateus 24 e 45. Parábolas escatológicas. Vai falar sobre os dois servos. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? O comentarista diz que nessa parábola do bom e do mau servo, o Senhor adverte aqueles que têm pessoas sobre sua responsabilidade espiritual. Ele diz, o comentarista, devem ter cuidado com elas, sustentando-as com os mais preciosos bens que se pode ter. Olha só, conhecimento de Cristo, amor, graça, perdão, temor e serviço. Aquele que assim fizer, Deus lhe dará todos os seus bens. Aqueles que têm pessoas à sua responsabilidade. E aí, quando a gente pensa que eles têm pessoas sobre a sua responsabilidade, parece que vem na mente só o pastor. Seria só pastor. Não. Você tem pessoas sobre a sua responsabilidade. Não é o pastor da igreja, não, somente. Não. Você também tem pessoas no seu convívio sobre a sua responsabilidade. Porque se o evangelho de Jesus está em você, se você emana e exala o evangelho de Cristo, as pessoas que estão à sua volta, pessoas que estão sobre sua responsabilidade, quem é o pai de família que tem o filho, a filha, pessoas que estão vivendo junto, amigos, quem sabe até amigos de trabalho, pessoas que estão andando, tendo comunhão contigo. Então, se o evangelho de Cristo está em você, você também vai transmitir amor, graça, perdão. Ou seja, pessoas que estão vivendo conosco, pessoas que estão andando conosco, pessoas que estão caminhando conosco, aqueles que têm pessoas sobre sua responsabilidade espiritual. Espiritual. Parece que tem pessoas que merecem um cuidado maior do que o outro. Não tem? Tem pessoas que o evangelho de Cristo está nele, e ele está servindo ao Senhor. Mas tem pessoas que parece que precisam sempre de a gente falar, rapaz, olha, vão lá para a igreja comigo. Vamos lá. Hoje é dia. Não, desanima não. Vamos caminhar junto. Vamos andar junto. Vamos servir ao Senhor junto. Tem pessoas que a gente tem que botar a mão no ombro mesmo e dizer, vamos lá, vamos caminhar junto. Não dá para ficar do jeito
que está. Tem um ditado aí fora que diz assim, deixa como está para ver como é que fica. Não, não tem como deixar como está para ver como é que fica. Não. Não. No Evangelho de Jesus não tem deixa como está para ver como é que fica, não. No Evangelho de Jesus é me dá a mão e vamos caminhar junto. Vamos caminhar. Então, o tópico 3, quando ele fala sobre o bom e o mau servo, é aquele que está fazendo, na verdade, o que Jesus mandou fazer. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu tudo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então é o bom servo. É o que está fazendo bem. É o que está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta. Cuidado com elas, veja, as pessoas que estão sob responsabilidade, ou seja, pessoas que nós estamos caminhando junto, cuidado com elas, sustentando com o mais precioso bem que se tem. Qual é o mais precioso bem que se tem? Não é o dinheiro. Não é eu ficar ajudando financeiramente em todo o tempo. Não. Acho que foi o pastor André que pregou aqui uma vez, falou sobre um amigo, né? Pagou McDonald's 20 anos para ele. 20 anos pagando McDonald's, o negócio está caro, está difícil, mas isso não é o mais precioso bem. Não. O precioso bem aqui, o que o comentarista está dizendo, é o conhecimento de Cristo. O amor, a graça, a bondade. Porque aquele que recebeu perdão, ele perdoa. Aquele que é amado por Deus, então ele ama. Aquele que recebeu graça de Deus, então ele também distribui a graça. Isso é o bom servo. Isso é estar caminhando com Cristo. Isso é estar fazendo a vontade dele, andando com ele. Essa parábola ela é muito profunda. O comentarista diz, aquele que assim fizer, Deus lhe dará todos os seus bens. Verso 47 lá. Acrescentando muito mais bênçãos em sua vida. Contudo, se for violento e tiver mau testemunho, diz aqui o comentarista, o Senhor, numa hora que não se espera, virá. Castigará o mau servo e o excluirá do seu convívio. Então existem as consequências do bom e do mal. Aquele que é o bom servo, a Bíblia diz que o Senhor lhe dará. E aquele que é o mau servo, está dizendo que naquele dia, vai chegar o dia em que o Senhor o castigará e o vai excluir do seu convívio. Ao se referir à parábola das 10 virgens, também ainda, no tópico 3, quando ele se refere às passagens das 10 virgens, cuide de si mesmo. Tem aqui um texto que veio na revista que ela é de professor, uma leitura devocional da revista, que fala sobre as 10 virgens. Eu achei muito interessante esse texto, nessa leitura devocional, e eu vou compartilhar rapidamente com os irmãos. No mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Então dava-se início a uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. É bem provável que esse seja o cortejo em que as 10 virgens da história são retratadas como indo encontrar o noivo. E essa cena gira em torno da casa da noiva, em direção da qual o noivo está indo para as festividades do casamento. O noivo promete buscar a sua noiva, mas a hora não é marcada. A noiva precisa estar pronta, preparada,
Portanto, o propósito primário desta parábola é acentuar a importância de estar preparado para a vinda do noivo. Preparação. Combustível full. Cheio. Essas 10 virgens, portanto, representam a igreja à espera do retorno do seu Senhor. A igreja tem em seu seio, como está implícito, os que estão preparados e os que não estão. Diz aqui, esse comentário é de Sproul, R.C. Sproul. Esta parábola ensina que a igreja está dividida em 2 grandes grupos. Não são os ricos e os pobres, os capitalistas e os socialistas, mas os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo. E os que não estão. Os últimos nunca nasceram de novo. Sua fé em Cristo é meramente intelectual e não fé salvadora. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos serão deixados de fora das bodas, como as 5 virgens nécias. Hoje muitos são batizados, membros de igreja, participam de cultos, trabalham na igreja. E ele diz aqui nesse comentário, mas nunca se converteram verdadeiramente a Cristo. Quando Jesus voltar, esses ficarão de fora. E Sproul diz que essa parábola deixa claro que haveria uma enorme diferença entre essas virgens. Assim como há uma profunda diferença entre membros de igreja, a mesma que há entre joio e trigo, entre os crentes nominais e os verdadeiramente convertidos. Esse comentário é de R.C. Sproul. Vou deixar uma dica para você, tem um livrinho de Sproul, fininho assim, que ele diz, o título do livro é Salvo de quê? Salvo para quê? E salvo do quê? Se você tiver a oportunidade de baixar ou de comprar esse livro, R.C. Sproul é um livrinho bem fininho, não chega acho que 50 páginas, mas é muito bom. Então, eu quis trazer esse comentário aqui de Sproul sobre as 10 virgens. Cuide de si mesmo. A parábola das 10 virgens é cuide de si mesmo. Cuide de você mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Não espere que ninguém cuide por você. Não espere que ninguém faça o que é para você fazer. Não espere que ninguém realize o que é para você realizar. Não, é para você fazer. Essa parábola das 10 virgens traz à tona para nós que é para nós cuidarmos de nós mesmos. Estarmos atentos conosco. Com o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando. Eu estou esperando, tem combustível, tem força, tem dinamismo. As coisas estão acontecendo. Cuide de si mesmo, da vida espiritual. Ou seja, cuidar de si mesmo, irmão, é a vida espiritual acesa, ativa. As 10 virgens vão mostrar para nós que existe uma vida espiritual acesa, ativa, e uma vida espiritual inativa. Quase que apagada. Então essa parábola ela mexe conosco, porque é para nos fazer pensar. É para nos fazer pensar como está a nossa vida espiritual. Está acesa, está ativa. Eu estou fazendo o que tem que ser feito mesmo? Cheio da presença de Deus. Eu estou caminhando, estou realizando. E para a gente partir já para o final, parábolas dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30. Parábolas dos talentos. Jesus revela através da parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, que Deus concede aos homens capacidade e fé para a compreensão do amor de Cristo e de suas implicações. Em verdade, os talentos são aquilo que o Senhor dá aos salvos para o serviço na obra de Deus. Isso é forte, irmão.
talento é aquilo que o Senhor dá aos salvos. Para quê? Para o serviço aonde? Na obra de Deus, no reino de Deus. Então o talento, ele é dado com uma definição. O talento, ele é dado, mas para fazer alguma coisa com ele. E ele diz aonde tem que ser feito e o que tem que ser feito. O serviço na obra e no reino de Deus é aquilo que o Senhor dá aos salvos para o serviço na obra dele, para agir no reino de Deus, movendo o coração de Deus das pessoas, diz aqui o comentarista, eles são nossos, eles não são nossos, desculpa, vem de Deus, não são nossos. Então, nunca é você, sempre é Deus. Ou seja, nunca somos nós, sempre é Ele, em todo tempo é Ele. Esse dia eu conversava com o pastor Rodolfo, acho que uns meses atrás, a gente falava sobre isso. Nunca somos nós. É Ele, em todo tempo é Ele. Porque quem dá o talento é Ele. Quem dá o dom é Ele. E aí Paulo vai dizer assim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Paulo está dizendo, não sou eu, não é por mim. Eu não realizo, eu não faço, eu não aconteço, mas dele, por Ele, para Ele, sim, são todas as coisas. Aleluia! E nós vivemos assim, nós caminhamos assim. O dom, ele é dado ao cristão para executar um serviço no reino de Deus. Ele dá aos salvos para agir no reino de Deus, movendo o coração de Deus das pessoas. Então eles não são nossos. Vem de Deus, quem os usa, multiplica-os e receberá mais. Quem não os usa, irmão, perde até o que tem, diz aqui o comentarista. Pois sua omissão revela seu estado de espírito contra Deus. Quando você omite, quando você não quer fazer, quando Deus te dá para fazer e você omite, você não quer fazer. Você não realiza para fazer. Lembra que eu disse que na igreja a gente não faz o que quer só fazer, mas o que precisa ser feito. Então Deus dá dons a cada um de nós para fazer o que precisa ser feito. Se é para cantar, então canta. Se é para pregar, prega. Se é para ensinar, ensina. Se é para reger, rege. Se é para presidir, seja para pastorear, seja para o que for, então faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós tem uma chamada específica de Deus para algo, para realizar algo. Nenhum de nós fomos chamados para ficar meramente sentado, esperando. Não. Só vem, Senhor, recebe, recebe. Bem, me dá, eu quero, realiza, faz. Não. Cada um de nós tem algo a fazer. Tem algo a contribuir no reino de Deus. Eu quero encerrar porque o horário já está chegando no final. Então a parábola dos 10 talentos. E agora o juízo final. Juízo final para a gente terminar aqui. Parábolas escatológicas do juízo final. Aliás, o juízo final, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Esta passagem lança um pouco a luz sobre a última pergunta dos discípulos. Qual foi a última pergunta dos discípulos? Que sinal haverá da consumação dos séculos? Diz aqui o comentarista que a segunda vinda de Cristo será em majestade, já no exercício de seu reinado, em todo o esplendor e em todas as dimensões. Ele virá na companhia visível de seus anjos e se assentará em seu trono, aleluia, de glória, como rei, sumo legislador e juiz, exercendo todo o seu poder.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então o rei dirá: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso vai acontecer. Porque foi Jesus que profetizou. Porque foi Jesus que disse. E nós vemos aqui rapidamente, no capítulo 24 e 25, que o que Jesus disse, algo aconteceu 40 anos depois, outras coisas 2000 anos, e outras coisas ainda vão acontecer, e ainda vão suceder. Que Deus em Cristo abençoe. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua família. Tenha um domingo abençoado. E vamos servindo ao Senhor.